Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai visitar o Monte das Oliveiras e vocês vão entender algumas passagens da Bíblia que tem aqui. E pra mim um dos lugares mais impactantes assim da história de Jesus Cristo. Eu acho que, vamos ver como é que vai ser, mas é um lugar onde Jesus teve sua aflição, sua angústia. Bom, convido vocês, a gente vai ver juntos. E lá de cima do morro a gente vai conseguir contar um pouco a história desse portão aqui, ó. Esse portão é onde Jesus fez a entrada dele triunfal, que é o dia de Ramos. Lá em cima a gente vai explicar tudo, vai ter uma visão, ficar mais fácil. Então, bora com a gente. Galera, aqui, que doideira, né? Como a vida é engraçada. Eu acho que eu nunca imaginei que ia estar aqui, ó. Olha que da hora a placa. Cidade de Davi, Monte das Oliveiras para a esquerda e Monte Sião à direita. Caraca, cara. Tá caindo a ficha. E ó, Monte das Oliveiras é um monte mesmo, tá? Então vai ter que ter uma pernada. Vamos embora fazer esse caminho a pé. Isso é uma coisa meio cabulosa às vezes de vir com companhia de turismo. Não são todas, tá? Mas ó, a galera agora aqui, ó, são quase 11 horas. Opa. Agora que a galera tá chegando em Jerusalém, a cidade tava vaziozinha, né, amor? Tava muito. Os comércios vazios, tudo vazio, parecia que a cidade só tava pra gente, ó. Agora que eles vão estacionar, vão começar lá pelo Muro das Lamentações. Então essa é uma vantagem às vezes de fazer a pé. Lógico, com o guia, né? Você não tem esses perrenguinhos. Mas a gente vai tentar explicar como contornar eles assim que a gente for aprendendo. E agora que a gente está caminhando para o Monte das Oliveiras, só uma curiosidade, esse aqui é o Monte das Oliveiras. Vai ter algumas igrejas, que são alguns acontecimentos importantes, a gente vai falar. Mas o nome do monte, essa árvore aqui é o que dá azeitona. Oliveira é o que dá azeitona. Então é por isso que o monte chama. Provavelmente na época o monte devia ser lotado de oliveiras, né? Hoje em dia só tem esse pedaço aqui, ó. Ah, e tem algumas ali também. Já tem algumas azeitonas aqui? Cadê? Meio murcha, mas tem. Cadê? Aqui em cima. Ah, elas já estão bem murchinhas. Não sei se dá pra ver. Pronto, se alguém não sabia o que era uma oliveira, agora sabe. Pra quem não sabia como que nascia azeitonas, é assim. Também já sabe como é que nasce a azeitona agora. Só. E admitir que realmente é bem físico subir o Monte das Oliveiras. Mas assim, dá pra vir de busão, de táxi. Dá pra vir de táxi, dá pra vir de ônibus público. A gente quis subir mesmo. Então assim, uma dica. Se tiver alguém que tem algum problema de mobilidade, uma dificuldade de andar, eu aconselho a vir com transporte público ou de táxi. E não é caro, galera. O cara sobe aqui com 20 reais, ele te deixa aqui em cima. Agora sim, gente, chegamos no topo. Aí aqui em cima tem uma igreja que chama Pater Noster, que significa Pai Nosso. E aqui foi aonde Jesus ensinou o Pai Nosso. E aí tem em todas as línguas o Pai Nosso. Corsa, espanhol, finlandês, latim. Cadê em português? Português ainda não vi. E ainda tá escrito português do Brasil. Aqui está. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui, gente, dentro da igreja, todas as paredes ainda, ó, são o Pai Nosso, em todas as línguas. Inclusive eles têm braille, em italiano, francês, só ir procurando espanhol, polonês. Eu não sabia que o braille era diferente, aprendi aqui. Em inglês. E aqui dentro eles têm a igreja. E ó que interessante, aqui eles têm em português de Portugal. Aqui, até onde eu sei, é uma igreja construída pela França.
Então o nome das línguas está escrito em francês. Por exemplo, é assim que fala português em francês, português. Mas ó como é que era o português. Eu acho que da época, né, que foi construído. Pai era com Y. Pai nosso que estais no céu. Muito diferente esse português aqui. Ou no seu. No seu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino com Y. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Então, assim que passa os muros da igreja, onde tem o Pai Nosso escrito em todas as línguas, aí tem acesso a esse jardim aqui do Monte das Oliveiras. Provavelmente ali a gente vai ter uma imagem da cidade. E aí eu tenho um trem interessante para falar para vocês. A gente brasileiro tem uma coisa interessante. Vocês já vão saber. Pera lá. Só uma coisa que eu esqueci de comentar. Independente de religião, tá, galera? Não tô falando de religião, não. Porque a gente sabe que até no cristianismo tem várias vertentes. Mas tem uma coisa independente de religião. Sabe o Domo da Rocha? Que é onde era o... Aqui, ó. Onde era o templo. Lembrando que no Brasil, eu até comentei isso com os meus colegas franceses. Eu falei, cara, no Brasil tem uma réplica. Eu acho que a Igreja Universal... Eu não vou na igreja, tá, galera? No Universal. Mas eu sei que eles fizeram uma réplica em São Paulo. E dizem, eu não sei se o tamanho é o mesmo, é real, que se alguém souber puder comentar. Mas, cara, é interessante assim, por fora, você passar, se quiser até visitar dentro, eu acho que paga um preço de um ticket. Você vai ter ideia como é que é o templo na época de Jesus, que era tão importante, que ele chegou a chorar quando ele viu que ia destruir. Pra você ter ideia da importância. Jesus, quando ele vinha para Jerusalém, quando ele começou o ministério dele, quando ele começou mesmo, com a idade de 30 anos, Jesus começou os milagres dele. Quando ele estava lá em Canaã, na Galileia, em Caná, lá na Galileia, e ele fez água virar vinho, ele tinha 30 anos. Jesus, quando ele morreu, ele tinha 33. Então o tempo que eles chamam de ministério, né? O tempo que Jesus ficou fazendo milagres, ensinando os discípulos, tal, foi basicamente 3 anos. 3 anos mudou a história da humanidade. Mas Jesus, ele não gostava muito de ficar na cidade, lá em Jerusalém, porque os romanos, os judeus mesmo, não gostavam dele, porque a palavra dele vinha para ser diferente de tudo, né? Então fala em 2, 3 passagens da Bíblia que Jesus ia lá, pregava no templo, ensinava as pessoas, fazia milagres, e depois ele subia aqui para o Monte das Oliveiras. Então provavelmente eles acampavam aqui onde a gente está, mais ou menos, né? Tanto que é aqui que ele ensinou o Pai Nosso, tanta coisa aconteceu no Monte das Oliveiras. Bom, a gente já tá indo pro próximo destino, mas antes, falar pra vocês que também precisa pagar pra entrar. Quando a gente entrou, tinha um monte de excursão lá na frente, a gente não viu. Aí o moço veio chamar nós, tem que comprar ticket pra poder entrar. Mas ele falou, compra agora na saída, porque tava uma muvuqueira. E custa 20 da moeda deles, que dá mais ou menos R$26 por pessoa. Mais uma vez, hein? Foi um busão e agora... Não precisamos pagar. Eu cheguei ali pro cara, eu vim pagar, que você falou pra eu pagar na volta. Ele, não, já tô fechado pro almoço, pode ir embora. Obrigado. Ele, não, pode ir, tranquilo. Você é da onde? Brasil. Dele, legal, vai lá, Brasil. Eu tô tentando fazer tudo na ordem cronológica, mas aqui tem algumas informações importantes. E bora lá. Eu vou falar um pouquinho mais alto, aqui tá ventando, nós tá no topo do Monte das Oliveiras. Mas ó a doideira, isso aqui vai explodir a cabeça de vocês. Lembra que Jesus é judeu e ele veio para o povo judeu, lógico, ele pregava para o povo judeu. E aí Jesus veio também e falou, espalha minha palavra no mundo todo. Então Jesus abraçou a gente. Na Bíblia ele chama a gente de gentil. Quem não era judeu era chamado de gentil. Então Jesus veio para os gentios também. Porém, os judeus não creram em Jesus. Ele falou, você não é o Messias. Você não é o Messias. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Lembra que tem algumas condições para o Messias vir? Porque eles estão esperando até hoje. A primeira é que essa igreja aqui, essa inteira, essa mesquita, seja destruída e eles construam aquele templo de novo. Isso aí já é uma coisa muito difícil de acontecer. Provavelmente a gente ia ter a Terceira Guerra Mundial assim que eles destruíssem esse Domo da Rocha. Segunda coisa, eles falam que para quando o Messias vir, o Messias tem que entrar por aquele portão ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem 2 arquinhos aqui. Aquele portão fala que o Messias vai entrar por lá.
em Jerusalém e ele vai ser recebido com palmas e glórias. E adivinha quem que passou naquele portão? Jesus. Jesus, ele passa naquele portão, é o que eles fazem a festa de Ramos, né? A galera que é católica faz a festa de Ramos. Então Jesus, ele entra em Jerusalém com glórias e glórias. Milhares de pessoas estavam seguindo Jesus nesse ponto e eles começam a tirar. As mulheres aqui geralmente usam um negocinho assim, tipo um echarpe, e elas jogavam no chão e pegava ramos e jogava ramos no chão, que era para Jesus poder atravessar. E Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele falou, ó, vamos lá, tá na hora. E ele fala para 2 discípulos, eu não lembro qual os 2 eram, eu acho que é Pedro. Ele falou, ó, Pedro, vai em tal lugar que lá vai ter um burrinho me esperando. E eles, tá bom, senhor, vou lá. E aí eles acham o burrinho, traz para Jesus, e Jesus entra, porque na profecia também fala que o Messias vai entrar com um burrinho, porque é sinal de paz. Quando você entrava com um cavalo, é sinal que você queria mostrar poder. E Jesus entra com um jumentinho, entendeu? Com um burrinho. E aí eu te falo, velho, os judeus vão esperar um bocado aí esse Messias, né? E a Bíblia fala que é o seguinte, que no final dos tempos vai haver um grande terremoto aqui em Jerusalém, vai matar muita gente, já no fim dos tempos. E nesse momento os judeus vão crer que Jesus era o Messias. Então é só nesse... já está profetizado, galera, não adianta. A hora que acontecer esse momento, eles vão se dar conta, entendeu? Doido, né? Tem mais uma condição. Aqui, ó, aqui é um cemitério judeu. Tá vendo? Então os judeus são enterrados aqui. E eu vou explicar o porquê. Ali tem um pedacinho de árvore, né? E depois tem um outro cemitério, vocês estão vendo? Na profecia, na Bíblia, fala que o Messias não vai pisar sobre os mortos. Quer dizer que ele não vai passar num cemitério. E adivinha, quando Israel foi invadida pelos muçulmanos, eles foram lá, fecharam o portão. Quer dizer, eles têm que destruir, construir o templo, quebrar o portão, fazer uma entrada. Eles têm que tirar esse cemitério, porque fala que o Messias não vai pisar sobre os mortos. Então, resumindo, eles têm que tirar também todo o cemitério muçulmano que tem ali para ele poder atravessar o portão. Tá vendo? E cara, o interessante é que Jesus fez tudo isso. Não tinha cemitério. Jesus passou por aqueles portões, entrou com glória. Continuando aqui. Vocês estão vendo esse cemitério judeu? Na Bíblia, em Joel, fala que quando vier o juízo, Jesus vai julgar todas as nações. Mas ainda não é o juízo pessoa por pessoa. Mas Deus vai julgar nação por nação. Por exemplo, a nação brasileira, a nação americana. Ele vai julgar todo mundo que foi mal contra Israel. Entendeu? E aí fala que as pessoas que estiverem próximas vão ressuscitar. E o julgamento está escrito na Bíblia direitinho. Vai ser no Vale de Cedron. O Vale de Cedron vale é um lugar mais baixo. Tá vendo que a gente aqui está na montanha? Ali desce, aqui desce, então o vale é esse aqui, ó. Então fala que Jesus vai pôr todas as nações aqui e Deus vai pôr todas as nações aqui e elas serão julgadas. E quem estiver perto vai ressuscitar. Então os judeus colocam esse cemitério aqui e custa uma nota, galera. Pra você ter uma tumbinha dessa aqui, ó, é mais de R$1 milhão. Pra você ter direito a pôr sua tumba aqui. Porque você vai ser o... Porque quem tem dinheiro compra a tumba aqui e ressuscita mais cedo, entendeu? Então para eles é uma grande honra estar aqui. Custa caro, hein? Custa caro. Mas é isso aí, vocês estão conhecendo um pouco das histórias. Agora chegamos no Dominus Flevit. Está escrito ali, ó, Lucas 19, do versículo 41 ao 44. A gente vai ler junto meio. Vamos entrar. Aqui tem horário, tá, gente? É das 8 às 11h45. Depois só abre 2h30. É curto esse espaço. Então vamos. I see you in everything. You're working it all out for me. Oh, what can I do but sing and give. Aqui quando uma vez que Jesus está passando com os discípulos, né? Ele olha para a cidade, olha a vista que ele tem.
E aí aonde tem aquela igreja, aquela mesquita, era o templo. E o templo é algo muito importante, gente, para o judaísmo. E Jesus, ele olha e ele sabe o futuro, né? E ele vê o dia da destruição do templo. E Jesus chora. Então essa parte da Bíblia que fala Jesus chorou. E aí, ó, fizeram essa igreja aqui. E ela é para lembrar o formato de uma lágrima, como Jesus chorou. É uma sensação diferente saber que Jesus, quando ser humano, ele sabe tudo, né? Mas Jesus, quando ser humano, ele olhou essa imagem que eu estou olhando agora. Claro que hoje tem prédios, mas é uma sensação diferente. Agora, galera, começa a entrar na parte, pra mim, mais pesadas da Bíblia, né, da história de Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras e aí ele fala, ó, vamos lá pro Getsemane. Faltava poucas horas para os romanos e os judeus prenderem Jesus e ele sabia, lógico, né? E ele está angustiado. Porque lembra que Jesus, ele é homem. E ó a doideira que eu vou contar para vocês. Quando tem Adão e Eva, eles vão lá e cometem o pecado, certo? E qual é o castigo? Deus chega e fala, ó, a partir de hoje vocês morrem, porque eles não morriam. Adão e Eva, eles eram imortais, não existia morte. E o castigo que Deus deu por eles terem desrespeitado foi a morte. O castigo do pecado é a morte. Jesus Cristo vem, santo, Jesus estava no céu, provavelmente, né? Jesus decidiu vir. Jesus vem sem pecados, nem o nascimento de Jesus, Maria é virgem, foi um pecado. Jesus nasce, Jesus suporta todas as tentações. Eu falei pra vocês, cara, o diabo não é que tentou igual a gente, que mostra uma coisa bonita. O diabo pegou ele e mostrou tudo que ele poderia ter. Ser dono de tudo, ser o senhor de tudo. Jesus foi tentado de todas as formas. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido. Jesus aguenta isso porque, como ele não tinha pecado e foi morto, pensa comigo, Jesus foi morto sem ter pecado, certo? Então, ele pagou por o quê? Pela morte. Deixa eu ver se eu consigo explicar, vamos ver se está claro. Adão vai lá, Adão e Eva peca, o castigo do pecado foi a morte. Mas Jesus não pecou e morreu. Por que ele teve esse castigo? É nesse momento que Jesus vai lá e pega a chave da morte. Você entendeu? Caraca. Então Jesus nos dá a salvação, a gente tem a esperança de ter a vida eterna de novo, porque Jesus veio para a terra, aguentou tudo sem pecar. É o único justo que existiu na face da terra e com isso ele tem o poder de pegar a chave da morte. Então, agora Jesus tem o poder de dizer, ó, meus filhos, agora eu posso dar a vida eterna para vocês de novo, igual era para Adão e Eva. Mas para isso ele tinha que vir e tinha que sofrer todos os tipos de tentação. Jesus era homem. O homem, quando eu falo, é ser humano. Jesus via uma mulher bonita, ele também devia, né? Jesus tinha vontade de falar palavrão. Jesus, cara. E Jesus, fazendo tudo isso, ele sabia o que ele ia passar. Que ele ia ser humilhado, ele ia ser cuspido, iam fazer o que quisessem dele, debochar dele. E Jesus estava descendo esse exato morro aqui, ó, para ali pro Getsemane, que era um lugar que ele gostava muito. Ele sentia muita paz. Ele chamou todos os discípulos para ir com ele, porque ele estava muito angustiado, muito angustiado. E a gente vai visitar esse lugar agora que Jesus foi quando ele estava angustiado. Chegamos. Então aqui hoje é o Getsemane. É esse lugar. A gente vai chegar ali, eu vou explicar. Então, ó, a visitação ela muda o horário de acordo com os meses. E é de graça, aqui, tá? Free. Mas o horário é bom, das 8 às 6 ou das 8 às 5 é... E aí, pessoal, aqui quando a gente entra no jardim, né? Fizeram essa igreja. Agora é um comentário meu, tá? Vinícius. Eu, antes de vir pra... Quando eu era mais novo, né? E eu via
alguma matéria no Globo Repórter, alguma coisa falando sobre a Jerusalém, eu via que construía igreja. E eu ficava meio, por que construiu? Por que não deixou do jeito que era, tal, né? Tem necessidade. Eu queria ver o jardim da forma que era. E hoje, mais velho, eu entendo. Porque é o seguinte, se não tivesse construído igreja aqui, por exemplo, se alguém domina aqui, por exemplo, os muçulmanos dominam, alguém que é meio, né, extremista, eles iam lá e ia construir alguma coisa aqui, sabe, para tirar sarro ainda. Então é importante construir uma igreja, porque eles sabem que se mexer na igreja vai dar BO federal, né? Então hoje eu entendo a importância de construir. Call upon the name. Jesus. Jesus. Pessoal, ninguém sabe exatamente o lugar, mas o jardim não é tão grande. E acontecem algumas coisas importantes aqui. Então Jesus, ele com aquela angústia, ele desce pra cá. Ele sabia que Judas já estava indo lá dedurar ele. E ele pede para os apóstolos, ele fala assim para os discípulos: pessoal, espere eu aqui nesse jardim, eu vou ali no canto. E aí ele chama Tiago, Pedro e João, se eu não me engano, os três, que eram os mais próximos, e fala: ó, vem comigo. E aí ele se deita, coloca a cabeça no chão, Jesus se humilha e pede para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, se for possível e eu não precisar passar por isso, que eu não passe, mas que seja feita a sua vontade. Jesus está angustiado, porque ele é ser humano. Imagina se eu falar para você que daqui a algumas horas vão te bater, vão cuspir, vão te humilhar, você vai ser pregado numa cruz. Jesus sabia dessa aflição. Então eles acreditam que aqui, ó, que Jesus se prostra de joelho, coloca a cabeça no chão e ele pede pro Pai, se puder, afastar esse cálice. E tem uma coisa interessante nisso aí tudo agora que vem as coisas que quando eu leio a Bíblia eu fico... Tinha os discípulos que andavam com Jesus Cristo. Nesse momento eles já sabiam que Jesus Cristo era o Messias, porque Jesus não falou no começo. Eles achavam que Jesus era um profeta. E eles já sabiam que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo, o Salvador. E Jesus fala: ó, vigia comigo. E Jesus, angustiado, triste, eu imagino como ele devia estar. Ele vem, ora aqui. Quando ele volta, os discípulos estão tudo dormindo. E aí Jesus fica triste, fala: caramba, vocês não conseguiram vigiar comigo nem um pouquinho, nem um pouquinho. E aí Jesus dá mais um tempo, Jesus: eu vou orar de novo. Porque a única forma de Jesus aliviar isso era falar com o Pai. E aí Jesus vem de novo. Quando ele volta, a galera tá dormindo de novo. Jesus fica bem triste com isso. E aí eu vejo como é que o humano, o único justo que andou na terra é Jesus. Porque conheceram Jesus, sabendo quem era Jesus, mesmo assim, né? Eles tinham fraqueza, você viu? Doido isso, né? Você vê que a gente é falho mesmo. Aqui tem outra coisa interessante, eu acho que está escrito em João, se eu não me engano. Quando Jesus, nessa segunda oração, se eu não estou enganado, ele está tão nervoso. Eu imagino, cara, se eu ando de avião, dá uma turbulência, eu já dá crise de ansiedade. Jesus provavelmente devia estar tendo uma crise do pânico, mas algo inimaginável. E ele chega, fala que ele suor, mas o suor estava escuro como sangue. Então a forma que eles descrevem, o suor dele estava sendo como sangue, de tão nervoso que Jesus estava, de tão tenso. Você vê que Jesus, quanto Jesus amou a humanidade, porque ele não precisava passar por nada daquilo. Eu vou te falar o porquê, agora vai bugar sua mente. É isso que pra mim Jesus é a história, se você não for cristão, é a história mais surpreendente que já foi escrita pela humanidade. Se você não é cristão, não é nada, isso aí bate Senhor dos Anéis, bate Games of Thrones, bate o que for. Olha essa passagem. Jesus vem aqui e ora a terceira vez. E quando ele volta, o pessoal ainda está com o rosto de sono. Lembra que ele veio a primeira vez, estavam dormindo, veio a segunda, estavam dormindo, ele vem a terceira, o pessoal ainda estava um pouco mais esperto.
Só que assim que Jesus chega, ele começa a falar com o pessoal, já chegam os romanos. E os romanos vêm com espada, os judeus, eles vêm com espada, com coisa. E Jesus fala, pô, vocês vão me prender igual prende um bandido? Ele estava todo dia ali no templo, sabe o templo que a gente mostrou foi destruído? Eu estava todo dia lá, vocês não fizeram nada. Quer dizer, vocês vêm aqui de noite, era de noite, vocês vêm aqui de noite e vêm me prender igual um bandido? O que eu fiz? E aí, quando vão levar Jesus preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um dos guardas. E Jesus, quando vê isso, ele parou agora. Para agora isso aí. E aí ele fala para Pedro, olha, isso para mim foi, essas partes da Bíblia que para mim é uma coisa, eu não sei, é de outro mundo. E Jesus fala para Pedro o seguinte, você acha que se eu não quisesse, eu não pedia, e meu pai, Deus, não ia mandar, se eu não me engano ele fala 14 legião é muita gente, 14 legião de anjo, e acabar com tudo isso aqui? Você entendeu? Jesus, ele fala para Pedro isso, ele fala, você acha que se eu quisesse não ia vir um exército aqui, mas exército nunca visto, mas ia arregaçar tudo aqui? Então Jesus faz aquilo porque ele quer salvar eu, quer salvar você. Ele fez isso, passou por tudo isso sabendo e tendo o poder de acabar na hora. Não é porque alguém foi preso igual eu, Vinícius, prender eu e vai me crucificar ali, eu vou fazer o quê? O máximo que eu posso fazer é tentar fugir. Jesus, a qualquer momento, ele poderia ter parado. Até o final da vida de Jesus foi uma tentação. E ele foi o único que venceu. E está escrito na Bíblia. Não há um justo na face da terra. Não tem ninguém que não erre. Todo mundo erra, galera. Todo mundo erra. Só para encerrar, tem uma coisa que é muito famosa para quem é cristão, né? Quando Jesus está aqui e os romanos, os judeus chegam para prender ele, eles não sabiam direito quem era Jesus. Tinha alguns lá que não sabiam o que era Jesus. Os romanos, então, para os romanos. E aí Judas combina. Judas fala assim, ó, eu vou chegar lá e quem eu beijar, esse é Jesus, vocês prendem. E aí é nesse exato lugar aqui que Judas chega com os romanos. Jesus vendo aquilo, o discípulo dele. Jesus sabia desde o começo, está escrito na Bíblia, desde quando Jesus, do começo, sabia que Judas ia fazer isso. Tanto que Jesus, olha a curiosidade, Jesus deixa Judas cuidar do dinheiro. Mateus, e se eu não estou enganado, Mateus e Tomé, os dois eram muito... Mateus era contador, mexia com dinheiro, especialista. Tomé era muito bom com isso. Jesus deixa Judas cuidar. E Judas já roubava o dinheiro que eles conseguiam para ir só se mantendo, porque Jesus não era para criar império, ser o dono. Judas já roubava. E Jesus sabia. E Judas chega aqui e beija Jesus. Quando beija, Jesus, né, olha aquilo e os romanos sabem quem é Jesus. Os judeus, né? E levam Jesus preso. Então a partir desse momento é onde começa toda a tribulação de Jesus. A partir daqui é onde Jesus é levado para o cárcere. E eu acho que vai ter muita coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Então eu convido vocês para ficar no vídeo de amanhã, porque eu acho que merece um vídeo dedicado para os últimos dias de Jesus. Então eu acho que vai ser bem difícil fazer essa parte final, porque aqui já foi algo que, cara, o que amor é esse? Que amor é esse? Não sei. Bom, então fica aí a reflexão, que você também pense aí na sua casa. E até amanhã. Espero que você esteja aí com a gente para ver mais esse pedaço aí da nossa história, né? Da nossa vida como ser humano. Porque Jesus é isso, né? Perfeito. Então até amanhã. Um beijo. Tchau.